Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar aqui no vídeo 3, né, que a gente vai falar o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. O tema desse capítulo se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então eu vou começar aqui falando sobre um texto, uma passagem da Bíblia, e, e esse capítulo vai se basear praticamente em cima desse trecho da Bíblia, né? Então vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Eu acho que esse é um capítulo bem interessante, porque ele lida um pouco com o que a gente está passando no nosso dia a dia, né? Nessa nova transformação do mundo. Então, ele consegue explicar um pouco para a gente toda essa transição planetária. Então, nessa passagem da Bíblia, Jesus ele relata a existência de vida fora da Terra. Então, para complementar essa passagem na Bíblia, eu separei aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta número 55, onde Allan Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então aqui os espíritos comprovaram, né, a existência de vida nos outros orbes, nos outros planetas. Então quando Jesus disse as diferentes moradas, ele quis dizer que são os mundos que circulam no espaço. E esses planetas acabam oferecendo para os espíritos que estão encarnados uma estação, né, como se fosse uma estação apropriada para o adiantamento daquele espírito. Então, na verdade, não só também para os espíritos encarnados, mas também os espíritos encarnados que vivem nesses planetas. Então, o que define, né, para onde os espíritos vão viver, em qual planeta eles vão viver, é o desprendimento da vida material, né, do apego, do laço material que tem e da evolução moral. Então, enquanto os espíritos, né, menos evoluídos não conseguem desprender desses planetas em que vivem, já os espíritos mais superiores, mais evoluídos, já conseguem é, mudar de planeta a planeta. Ele consegue visitar os planetas, dependendo da vontade deles. Eu separei aqui mais duas perguntas do Livro dos Espíritos para usar de complemento para esse texto, que é a pergunta número 172 e a pergunta 173. A pergunta 172, Allan Kardec pergunta assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos responderam: não, vivemos-las em diferentes mundos. Aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. E a pergunta 173, Allan Kardec perguntou: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? E os espíritos responderam: podem viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. E aí um complemento dessa pergunta é: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E os espíritos responderam: certamente. E Allan Kardec de novo: podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? E os espíritos responderam: sem dúvida, é possível que já tenha vivido algures e na Terra. Então nos mundos habitados existem muita diferença de um mundo para o outro, né? A gente não pode imaginar que todos os mundos são igual o funcionamento na Terra. Isso vai depender da evolução daquele planeta, daquele orbe. Então o que interfere nessa diferença é o adiantamento ou o estado de inferioridade dos espíritos que vivem nesses orbes.
Existem mundos mais inferiores do que a Terra, tanto fisicamente, tanto moralmente, outros que se enquadram na mesma categoria que a Terra, e existem outros que são superiores à Terra em todos os aspectos. Então, nesses mundos inferiores, toda a existência é material, e o que reina nesses mundos são as paixões, e o lado moral é praticamente nulo. Então, na medida que esses mundos vão evoluindo, vão se desenvolvendo, nosso apego, a nossa ligação à matéria vai diminuindo. E a gente acaba levando uma vida praticamente toda espiritual, só que ainda estando encarnado. Então, no mundo intermediário como a Terra, o bem e o mal ainda estão lado a lado, né? Eles estão equilibrados. Então, a gente divide esses mundos em 5 categorias diferentes. Né? A primeira são os mundos primitivos, a segunda são os mundos de expiação e prova, né? Que é onde a Terra se encontra hoje. A terceira são os mundos de regeneração, né? Onde a gente está começando a captar as frequências desse tipo de mundo, né? A gente está entrando já nesse tipo de frequência desses mundos. Depois vem os mundos felizes e depois vem os mundos celestes ou divinos. Então a gente tem muito chão ainda pela frente aí, as pessoas que estão encarnadas na Terra, até a gente conseguir chegar num patamar de um espírito totalmente desenvolvido, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre a identificação, né, a identidade desses espíritos que vivem em determinados mundos. Então no mundo primitivo eles são destinados aos espíritos que sofrem a primeira encarnação. Eles logicamente que possuem uma forma humana, né, só que pouco desenvolvida. Só que fisicamente eles não têm praticamente beleza nenhuma. Os instintos deles também ainda não são desenvolvidos, né, o suficiente, e falta aquele sentimento de bondade, de delicadeza. Então a única lei para eles é a lei da força bruta, né? Prevalece quem é o mais forte, é o chefão, é o ser mais forte de todos. Né? Eles sobrevivem da caça ainda, né? As indústrias ainda não foram desenvolvidas, só que eles já têm um sentimento da existência de um ser supremo, né? Um Deus. Então a segunda categoria são os mundos de prova e expiação, né, onde a maldade ainda predomina, né, e o que difere de um planeta primitivo para um planeta de expiação e prova é a inteligência. É onde a maioria dos seres num planeta de prova e expiação já conseguem ter uma inteligência superior à inteligência dos seres primitivos. Então, as qualidades inatas, né, desses espíritos que vivem nos planetas de prova e expiação indica que esses espíritos já sofreram um certo progresso, né, então que já tiveram outras vidas em outros planetas. Mas só que pelo outro lado, a nossa quantidade de vício que a gente possui indica uma grande imperfeição moral. Só que nesses mundos de prova e expiação, não só encarnam seres que precisam de expiação, né, mas também passam espíritos que acabaram de sair de um plano primitivo, né, de um mundo primitivo. Eles encarnam aqui para ter contato com os espíritos mais evoluídos e eles acabam passando por um processo de educação. Então, e os espíritos que estão encarnados passando por um processo de expiação já vieram expulsos de outros mundos para que a gente consiga evoluir o nosso lado moral, né? Para que a gente consiga progredir. Então a terceira categoria são os mundos de regeneração, né, onde ainda existem expiações, só que de uma forma mais sutil, de uma forma mais leve, já não é de uma forma tão grosseira, porque a gente ainda sofre influência da matéria. Então o homem ainda ele sente aquela sensação do desejo, só que de uma forma mais controlada. Então nele o amor já sobressai e todos conhecem sobre a existência de Deus. Né, e isso faz com que a humanidade queira caminhar dentro das suas leis. Só que ainda não existe a felicidade perfeita. Então fazendo uma comparação da Terra, ele é um planeta feliz, né? É um planeta mais feliz. É como se fosse aquela calmaria após a tempestade. Então nele o homem já é menos absorvido pelo lado material e a gente já está mais voltado para o lado espiritual, né? Como já todos têm o conhecimento de Deus, então todos conseguem focar para um lado mais espiritual. Mas mesmo assim ainda tem espíritos encarnados que são mais rebeldes, que são mais maldosos, né? Ainda eles fazem parte do nosso meio. Então, se o homem ele não consegue acompanhar essa vibração de um mundo de regeneração, ele vai acabar sendo expulso para outro orbe, né? Como a gente foi
numas vidas anteriores, né? A gente passou por esse processo, né? Como a gente falou, que os espíritos que estão passando por expiação já vieram de outros planetas, né? Nós já viemos de outros orbes e vai acontecer novamente. Quem não conseguiu ainda atingir aquela vibração de um planeta de regeneração, ele vai ser expulso novamente para um outro orbe com a frequência ainda inferior para poder conseguir ainda evoluir moralmente de novo. Então é exatamente o que está acontecendo com a Terra hoje, né? De acordo com as previsões aí do Chico, em 2057 a gente vai ser já um planeta em regeneração, né? Então quem não conseguir atingir essa frequência que a gente precisa para estar dentro desse orbe de regeneração, vai precisar ser expulso de novo e começar num planeta inferior novamente para poder evoluir o seu lado moral. Então a quarta categoria já são os mundos felizes, onde o bem já superou o mal. Então o mal já foi extinto. Então os seres que lá vivem ainda possuem uma forma humanoide, só que com mais beleza. Só que o corpo ele já não tem mais nada de material terrestre. Então ele já não está mais sujeito às necessidades, às doenças e nem à deteriorização da matéria da Terra. Então os espíritos que já vivem nesses orbes já têm os sentidos mais apurados. O corpo é mais leve, né, fazendo com que eles não precisem caminhar. Eles já deslizam sobre o solo ou conseguem até planar no espaço. Né, e eles fazem tudo isso pela força do pensamento. A fase da infância desses seres é praticamente nula, devido à falta da resistência da matéria. Só que a longevidade deles é muito maior do que na Terra. Então, por esses seres não precisarem mais passar pelo processo de expiação, os espíritos eles não precisam nascer com um privilégio, né? Eles não nascem ricos, não nascem pobres, eles nascem iguais, porque a supremacia desses mundos é dada pela elevação moral e intelectual. Então o homem ele já não precisa mais se elevar acima do próximo, né? Então o foco desses espíritos é atingir a classe dos espíritos puros. Então o foco deles é se autoevoluir, né? Não focar nas imperfeições dos próximos, e sim trabalhar nas imperfeições próprias. E a quinta categoria são os mundos celestes ou os mundos divinos. No livro eles não descrevem muito como são esses seres que habitam esses mundos, né? A gente sabe que é onde os espíritos puros vivem. Então, quando um espírito precisa reencarnar, ele vai reencarnar dentro dessas 5 categorias, né? O que vai definir ele vai ser a sua evolução moral. Só que ele não vai precisar passar por todo o processo em um mesmo mundo. Então, ele vai mudando de mundo conforme o seu adiantamento. E quando esse espírito atinge um determinado grau de adiantamento, aí sim ele vai progredindo, passando por um outro mundo, né, mais evoluído do que ele estava, até atingir o estado do espírito puro. Só que hoje em dia a gente fica muito admirado, né, com a maldade, com a miséria, né, quem se encontra na Terra, né, quem assiste jornal consegue perceber tamanha miséria que se passa na Terra. E a gente acaba julgando a humanidade de ser uma espécie mesmo, de ser uma espécie muito radical, de ser uma espécie muito maldosa. Mas o que a gente precisa pensar é que na Terra não está toda a humanidade encarnada aqui, né? É apenas uma fração comparada à humanidade que está encarnada em todos os orbes. Então quer dizer que a quantidade de encarnados que estão na Terra é mesmo uma pequena fração. Então a espécie humana é considerada todos os seres dotados de razão que povoam inúmeros mundos no universo. Então se a gente parar para pensar, o que é a população da Terra comparado à população do universo, né? Então não é nada. Então a gente tem que pensar que a Terra é um planeta de prova e expiação. Então os espíritos que reencarnam nela é porque precisam passar pelo processo de expiação ou prova. E é por isso que as aflições elas acabam sobressaindo do prazer, né? Então a gente nunca vai ser completamente feliz aqui na Terra, porque a Terra não foi destinada com esse propósito. Então as pessoas encarnam aqui porque se a gente comparar, uma pessoa só vai no hospital quando está doente, né? Ou uma pessoa só vai presa quando ela cometeu um crime, né? Ou deveria ser assim. E do mesmo modo, a gente só sai de um hospital depois de a gente estiver curado, ou só sai de uma cadeia, né, de uma prisão, depois que nossa dívida estiver cumprida, né, que a nossa pena estiver cumprida. Então a gente só vai sair da Terra quando as nossas imperfeições, nossas enfermidades morais estiverem curadas. Então, como a gente falou no capítulo anterior sobre a progressão,
O progresso é uma lei natural, né? É uma lei da natureza. Então, até a destruição, né, que na visão do homem encarnado é algo ruim, ela é um meio de chegar na transformação. Então, tudo morre para renascer, né? Nada sofre aniquilamento. Então, do mesmo modo que os espíritos progridem espiritualmente, os planetas, eles progridem materialmente. Então, se a gente conseguisse ver a progressão do mundo desde o seu primeiro átomo até os dias de hoje, ele sempre vai sofrendo uma escala progressiva para acabar, para poder oferecer para os habitantes daquele mundo uma morada cada vez mais agradável à medida que a gente vai progredindo. E é assim que funciona o progresso do homem, do animal, do vegetal e também do planeta, né? Então, segundo essa lei de Deus, né, que é a lei do progresso, o planeta Terra já esteve num estado mais inferior, tanto moralmente como materialmente. E no futuro ele vai se encontrar mais evoluído, tanto moralmente como materialmente. E em cada período ele vai atingindo um grau mais elevado. Beleza, pessoal? Eu espero que o vídeo tenha ficado bom, eu espero estar melhorando também aqui nas minhas performances aqui dos vídeos. Sei que ainda tenho muito para melhorar, mas isso, quem sabe até o capítulo, até o último capítulo aí e nos próximos livros eu consiga fazer de uma forma mais natural, né? Agradeço a presença de todas, para os que chegaram até o final, e até o próximo vídeo. Valeu!